Boas-vindas ao meu canal, fico muito feliz que você está aqui, parabéns por você estar escolhendo se desenvolver e obrigada por você ter escolhido esse canal, esse conteúdo como parte da sua jornada. Meu nome é Natália, hoje eu vou falar sobre comunicação não violenta e possivelmente você acha que esse tema não é para você e você está aqui porque é possível que alguém se comunique com você de uma forma que você acha violenta e você quer encontrar uma saída para essa pessoa ser diferente. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A primeira notícia é: sua cabeça possivelmente vai sair explodindo. A má notícia é: eu não vou te ensinar a controlar o comportamento de ninguém, inclusive não recomendo que você tente fazer isso. Vamos pro vídeo então. A comunicação não violenta, ela tá dentro de um livro que foi escrito pelo Marshall Rosenberg. E a girafa é o símbolo que representa o animal, né? Que representa a comunicação não violenta, porque ela é um animal que tem o coração, o maior coração, assim, proporcionalmente. E a comunicação não violenta diz respeito à compaixão. Eu sei que parece um negócio muito místico, tipo Miss Brasil dando discurso, paz mundial, é o que eu desejo, etc. Costuma ser uma coisa que a gente não sabe muito bem como trazer para a prática. Fica abstrato, tipo, como criar paz, como agir com compaixão. A comunicação não violenta é muito, muito, muito prática e isso me chamou bastante atenção desde que eu conheci. Não é que ela é uma receita de bolo que você fala, vou seguir esses passos e pronto. Ela é uma forma de você enxergar o mundo e as relações sob uma perspectiva que vai muito contra a cultura. Então, eu, por exemplo, conheci fazem 8 anos a comunicação não violenta, nesse contexto que eu achava que as pessoas estavam comunicando de uma forma que não era legal e eu queria que elas se comunicassem diferente comigo e eu queria saber o que eu fazia nesse sentido, para eu favorecer que elas comunicassem diferente comigo. E isso de certa forma acontece, quando a gente muda a nossa postura, a gente muda, a gente provoca muitas vezes uma resposta diferente. Vocês vão entender melhor sobre o que eu tô falando, não é que você muda o outro, mas você muda a sua abordagem, você muda a maneira que você percebe como você conduz uma determinada conversa e isso muda absolutamente tudo. E aí eu tava falando com vocês que eu conheci ela há 8 anos atrás e pra mim é como falar um idioma em um local que fala outro idioma. Então, a cultura alimenta uma violência que é implícita. A violência explícita é aquela que você vê, né? É aquela que está estampada nos jornais, que muitas vezes nos assusta, mas a violência implícita, que geralmente está por trás dessa violência explícita, que alimenta ela, né? Ela muitas vezes não é reconhecida e ela é propagada culturalmente e a gente colocou naquela caixinha das coisas normais, sabe? E não que o normal seja o bom normal, é aquilo que estatisticamente ali, né, tá fora de um desvio padrão que a maioria faz. Então, quando você está aprendendo, por exemplo, um idioma num lugar que a maioria das pessoas fala outro idioma, o que vai acontecer? Possivelmente, pela força assim, do ambiente, né, você vai ter uma tendência a falar o idioma ali que é comum com mais facilidade e o outro você ter mais desafio para praticar, para poder ver no dia a dia exemplos nesse sentido. Ainda assim, eu quero dizer que cada segundo que você se dedicar a se tornar mais fluente na comunicação não violenta, certamente, eu afirmo assim, certamente vale a pena. Então, se dedique. Para que serve a comunicação não violenta? Olha, você pode tanto trazer benefícios para a sua vida pessoal, profissional, social, de você na relação com os outros e de você na relação com você, porque a gente tá sempre na nossa companhia. Vocês já pararam para pensar nisso? Você se acompanha do dia que você nasceu até o último dia da sua vida. As outras pessoas que convivem com você, elas convivem ali com parte de você, às vezes, com parte de você que está na atuação profissional, na atuação familiar.
e elas não estão com você 24 horas por dia. Ainda que estejam, elas não têm acesso a você nessa profundidade que você tem. A gente tem um autodiálogo, muitas vezes, com nós mesmos, não é? Aquilo que a gente se diz nos nossos pensamentos, que acabam, por consequência, repercutindo no que a gente fala, no que a gente faz, nos resultados, né? Que as nossas ações, elas geram. E aí, tudo isso pode se beneficiar desse aprendizado. Vamos lá então, eu falei que é bastante prático. Eu vou falar 4 passos da comunicação não violenta que você já pode começar a observar e colocar em prática na sua vida, na esfera que for, hoje mesmo. Primeiro passo, observação. Você sabe observar? Você parou para pensar o que é observar? Olha só, tem um cara que tem uma frase que eu acho fantástica, que é: a capacidade de observar sem avaliar é a maior das inteligências humanas. Você tem noção do que é isso? A maioria de nós tem por cultura misturar o que a gente pensa com o que a gente sente. Isso gera muita confusão. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu chego em casa, as coisas estão espalhadas. Eu me senti irritada. A minha tendência é misturar a minha irritação com as coisas espalhadas e transformar isso num julgamento, virar para alguém e falar: você é muito bagunceiro. Exemplo. Ah, Natália, mas a pessoa não é bagunceira se as coisas estão espalhadas, foi ela que espalhou? Não, essa é a minha percepção. Por exemplo, meu namorado, ele tem uma percepção completamente diferente do que é bagunça. Normalmente o homem, ele tem um foco maior para determinadas coisas, a mulher para outras, e percepções diferentes. A gente muda, gente, de acordo com o que a gente está sentindo no momento, com as necessidades que a gente muda a nossa percepção. Por exemplo, vamos dizer assim, que meu gato mia 5 horas da manhã. Se eu estiver acordada, aquilo pode me irritar menos. E se eu estiver dormindo, pode ser, principalmente se eu estiver com muito sono, naquele sono bom, aquilo pode ser mais irritante. Beleza, mas o que mudou? Ele miou. Nos 2 contextos. Eu que mudei. E aí, na hora que a gente começa a arbitrar sobre as coisas de acordo com como a gente está sentindo, a gente manda uma mensagem confusa. Eu vou deixar mais claro. Primeiro passo, observar. O que é observar? As coisas estão espalhadas. Ponto final. As coisas estão espalhadas. Sabe o que é uma observação? É aquilo que qualquer observador pode ver da mesma maneira. Qualquer observador externo pode ver da mesma maneira. Isso é uma observação. Segura essa. Próximo passo, sentimento. A gente tem pouco vocabulário para falar sobre o sentimento. Eu vou deixar uma lista aqui para vocês na descrição de um material da CNV em Rede e vocês vão ter ideia de quantos sentimentos existem para expressar 1. Necessidades atendidas, 2. Necessidades não atendidas. A gente experiencia sentimentos positivos quando a gente está com as nossas necessidades atendidas e sentimentos negativos quando as nossas necessidades não estão atendidas. Bacana, coloquei outra palavrinha aqui nessa história, necessidades. Esse é o terceiro passo da comunicação não violenta. Existe uma lista de necessidades humanas universais. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. É incrível. Sabe o que acontece quando você começa a aprender essa lógica? Você entende assim, poxa, o fato é esse, beleza. O sentimento é esse, beleza. A necessidade que está por trás desse sentimento é tal. Olha, existem várias estratégias que eu posso usar para atender essa necessidade. E aí você muda a forma que você se comunica e que você aborda o atendimento dessa necessidade. Vamos, por exemplo, lá que eu estava falando, as coisas estão espalhadas. Não é bagunça. Eu sei que aqui parece bobo, tipo, Natália, é uma forma de falar.
é uma forma de falar, mas na hora que eu tô fazendo esse exercício, eu quero que você perceba a abordagem. Não necessariamente você precisa de falar assim tudo, sabe, encaixotadinho. É muito um exercício do seu olhar, da sua percepção que muda a sua abordagem e a sua forma de se relacionar com a vida, com os outros, com você. E outra coisa muito, 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 muito importante. Eu acho que se eu tivesse falado isso no início do vídeo, seria incrível. Se eu gravar de novo, eu vou falar isso no início do vídeo. Mas você que tá aqui, por favor, presta atenção numa coisa. A comunicação não violenta não é para você ficar falando fofinho. Não é para você ser bonzinho, boazinha. Não é para você falar e agir do jeito que outras pessoas querem para ser não violento. Não é sobre isso. É muito pelo contrário. Comunicação não violenta é sobre reconhecer os seus sentimentos, as suas necessidades e se posicionar de uma maneira que facilite que você obtenha a colaboração das pessoas e que você consiga atender, entendendo tudo isso, aquilo que é importante para você. Então, que você esteja em fluxo com a vida, a partir de uma comunicação. E comunicação, gente, é mais do que o que a gente fala. É tudo. O nosso corpo fala, a maneira que a gente se coloca na vida fala. Então, estabelecer uma comunicação é estabelecer uma postura diante da vida. Às vezes isso envolve palavras, às vezes não, às vezes isso tem uma sequência ali que você vai treinar até se integrar e depois isso vai ficando mais natural. No início, às vezes vai parecer meio estranho, tipo, nossa, Natália, então eu vou olhar e vou ter a seguinte perspectiva: as coisas estão espalhadas, eu estou irritada porque eu preciso de ordem para poder trabalhar bem nesse espaço. Você pode me ajudar com isso? De repente, entendendo isso tudo, ao invés de virar para a pessoa e falar assim, nossa, você é muito bagunceiro, que no fundo é porque eu gostaria que a pessoa fosse mais organizada e eu queria obter a colaboração dela para que isso acontecesse. Mas aí beleza, aí eu falo uma coisa dessas que tende a deixar o outro em uma posição de resistência, interpretando como crítica e, ao contrário de colaborar para que as coisas estejam organizadas, tome ranço disso, não queira. E aí começa a desgastar as relações, começa a criar toda uma dinâmica que de verdade cria uma carga emocional, uma tensão emocional que desfavorece a conexão. Comunicação não violenta é sobre conexão. Então, assim, entendendo tudo isso, eu posso simplesmente não misturar tudo e falar, olha, eu preciso de ordem para poder funcionar bem nesse espaço. Você pode colaborar comigo nesse sentido? Olha que maravilhoso, deu até vontade. Sério, se alguém falar isso comigo, eu vou ficar assim, eu vou acordar motivada a deixar as coisas todas organizadas. Tô aqui brincando com vocês, mas não faz sentido? E outro ponto muito importante da comunicação não violenta é o seguinte: quando eu faço um pedido, eu tenho a possibilidade de receber sim ou não. Se eu não tiver a possibilidade de receber sim ou não, se eu sofrer com a negativa ao que eu estou pedindo, se eu não aceitar, né? Não é um pedido. Não é uma tentativa de manipulação, de coerção. Não é um pedido. Quando é um pedido, você precisa estar aberta para escutar o sim ou não. Você pode buscar entender. Você pode buscar entender o que tem por trás. Inclusive, com a comunicação não violenta, muitas vezes você Você passa a entender a necessidade do outro melhor também, o que pode estar por trás. E você até ajuda essa pessoa a reconhecer as necessidades que essa pessoa está tendo e a pensar em estratégias para que elas sejam atendidas. Como cada pessoa foi criada de uma forma, vê o mundo de um jeito, tem determinados sonhos, ambições, inevitavelmente vão ter diferenças e essas diferenças podem gerar conflitos. E aí o caminho mais interessante que eu encontrei até hoje é o da comunicação não violenta. E fica o convite para você então exercitar, pensando: o que eu estou observando, o
que eu estou sentindo, o que isso diz sobre o que eu preciso, que estratégia eu estou usando, tem outra estratégia que eu posso usar para resolver essa questão? Isso quanto ao que é importante para você, também exercitar quanto a outra pessoa. Poxa, o que é o fato ali que ela está experienciando? O que é o sentimento que provavelmente ela está vivendo? E às vezes você pode até perguntar para buscar validar, para buscar entender, para estabelecer um diálogo, entendendo ali que você e a pessoa estão em busca de um ponto em comum, que é o atendimento dessa necessidade que é importante. Então, você consegue fazer esse exercício também de facilitar que as pessoas entendam as necessidades delas, o que elas podem fazer para atendê-las, entender até o que você pode fazer no sentido de contribuir para que as necessidades delas sejam atendidas e propor como uma solução. Comunicação, relação é sobre conexão. Boa noite, boa tarde, bom dia e até o próximo.